Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma palestra de atualização no Instituto LivreNet. Hoje temos a honra de receber o professor Elison Pereira da Costa, que falará conosco sobre marco regulatório do pré-sal. O professor Elison é, além de professor de administrativo da rede LFG e outras instituições, também advogado da Petrobras Transportes. Professor, seja bem-vindo, a palavra é contigo. Obrigado, Danilo. Quero cumprimentar todos vocês. E o nosso assunto de hoje é falar um pouquinho sobre marco regulatório do pré-sal, né? O nosso livro, que está aí embaixo, no seu vídeo, trata sobre um dos temas que o nosso livro trata, é organização administrativa, organização da administração pública. Aí você vai perguntar, o que tem a ver o marco regulatório do pré-sal com a organização da administração pública? Tem tudo a ver. Por quê? Porque dentro da criação das leis que regem o novo marco de exploração de petróleo e gás no país, houve a criação de uma empresa pública, de uma nova empresa pública, que é a Pré-Sal, que todo mundo achava que ela chamaria Petrosal, mas ela chama Pré-Sal, e nós vamos falar também sobre esse assunto. A nossa palestra será dividida em 3 blocos, nós temos 3 blocos aí para conversar. No primeiro bloco, eu vou falar um pouquinho sobre história do petróleo, depois a relação do petróleo com a Constituição Federal, depois o que é essa camada pré-sal, o que é pré-sal e quais são as leis que regem o sistema. Na sequência, eu quero falar para vocês sobre os sistemas de exploração, como é que se dá o contrato administrativo, se é que é um contrato administrativo, quais são os contratos, nós temos a concessão, nós temos a partilha, a prestação de serviços, enfim, e como é que isso ficou decidido no Brasil, como é que ficou decidido na legislação brasileira. E num outro bloco falaremos sobre o Fundo Social criado com relação ao pré-sal e essa nova empresa pública, o que faz essa empresa pública, qual que é o papel dessa nova empresa pública. E eu convido você a nos acompanhar esse tema, que é um tema novo, né? É uma legislação nova, legislação de final do ano de 2010, e que nós ouvimos muito falar em pré-sal, né? Ouvimos muito falar do pré-sal, tá na mídia, tá na imprensa, mas o que é, o que significa, enfim. Então esse é o objetivo aí da nossa palestra. Uma palestra que atualiza você com relação ao tema, ao assunto, pode ser objeto de questionamentos em concursos públicos, talvez concursos federais, concursos aí, provas de alto nível, porque nós temos um sistema de concessão, um sistema de partilha novo. Você pode ser questionado o que é esse sistema de partilha que o pré-sal introduz agora na legislação brasileira, enfim, e um tema que você também acaba podendo disseminar o conhecimento e entender o que é o assunto, do que se trata. Pois bem, pessoal, quando eu pensei sobre o tema, a primeira coisa que nós temos para falar sobre o assunto é o seguinte, e eu sempre separo um pouquinho de história, né? Um pouquinho de história do petróleo. A história do petróleo, ela é uma história muito rica, uma história que já vem de tempos antigos, né? Nós já ouvimos e já temos notícia de petróleo desde os tempos da Bíblia Sagrada, desde os tempos de Noé. Né? Quando Noé constrói a sua arca, guiado por Deus, Deus manda Noé forrar e calafetar a arca por dentro e por fora de betume, petróleo. Então, um dos primeiros registros, e todos que escrevem um pouco sobre o direito do petróleo fazem menção a essa passagem, já houve aí a menção ao petróleo. Mas o grande impulso da indústria, agora falando da indústria do petróleo, da indústria em si, foi com a criação de motores e dos automóveis, né? A primeira grande indústria que a gente tem como destaque aqui é uma indústria americana, a Standard Oil, do famoso John Rockefeller, né? que foi um grande empresário americano. Esse foi um grande passo para a indústria do petróleo. Depois, nós tivemos as grandes descobertas lá no Oriente Médio. Na verdade, lá o petróleo jorra do chão, enfim. E, em 1960, cria-se a OPEP, né, formada pelos países chamados de países hospedeiros, né? E a OPEP,
ela acaba sendo uma organização criada em 1960 para comandar a política de preços do petróleo, né? Então, no âmbito internacional, nós temos esses dois destaques aí da indústria se iniciando com os motores, se iniciando com a indústria automobilística, o próprio John Rockefeller, a questão dos países aí hospedeiros, todos, a maior parte deles localizados lá no Oriente Médio, partindo então para a OPEP, que acaba regulando a política de preços do petróleo. E no Brasil, né? E no Brasil, dentro desse breve histórico, é um breve histórico, tá, pessoal? Só para a gente situar. No Brasil, eu sempre destaco, o próprio Monteiro Lobato levanta a questão lá do petróleo é nosso, lá com o seu personagem, ou com os seus personagens, né? O Jeca Tatu descobriu petróleo lá no fundo do quintal, enfim, já com Monteiro Lobato e os seus personagens acaba fazendo menção ao petróleo, mas o fato é que, em termos de lei, o marco legal dessa indústria no Brasil, a gente pode dizer que foi em 1938, com o decreto 395 de 1938, que regulou a importação, a exportação, o transporte e a distribuição de petróleo no Brasil. Isso em 1938. Por quê? Porque em 1953 cria-se aí a Petrobras, Lei 2004 de 53, cria-se então a Petrobras, que hoje tem uma realidade fantástica no país, não porque faço parte, sou advogado concursado da Petrobras Transportes, não por conta disso, mas da importância que a Petrobras acaba ao longo dos anos assumindo um papel de importância no país, e tem um papel que nós vamos ver aqui fundamental no pré-sal. E em 1953, então, cria-se a Petrobras. Em 2005, nos meados ali de 2005, o Brasil, então, atinge a sua autossuficiência do petróleo e, recentemente, aí, né, uma história bem recente, 2008 para cá, 2007 para cá, essas grandes descobertas aí de jazidas do pré-sal, que todos têm falado aí, noticiado na imprensa. O fato é que o pré-sal, na verdade, o petróleo, ele é um recurso natural que tem uma importância estratégica, uma importância econômica e uma importância também geopolítica. Basta ver, né, as guerras do século passado, algumas guerras do século passado e alguns conflitos do presente século, a maioria deles envolve aí a questão do petróleo. Mas, sem falar em guerra, vamos falar sobre petróleo e direito. Então, visto esse panorama histórico, a partir de agora, vamos falar um pouquinho sobre o pré-sal. Pois bem, para a gente falar sobre as leis que regulam o pré-sal, a gente precisa entender o que é essa tal camada pré-sal. O que é isso? Evidentemente, pessoal, não tenho aquelas várias informações de geologia, até tenho, né? Mas no interesse aqui é uma palestra jurídica, né? Trocando em miúdos, falando de uma forma simples. O que é a chamada camada pré-sal? Ela é uma porção do subsolo que está sob uma camada de sal. Então, quando nós imagina o seguinte, você olha o mar. Então, em cima, a primeira camada é a camada chamada de pós-sal. Olhando o mar de cima para baixo. Então, tem aqui a água, que é a camada pós-sal, depois nós temos a camada de sal e depois nós temos a camada chamada de pré-sal. Tá? Então, de baixo para cima, por isso que é pré-sal. Então, é uma porção de subsolo. No Brasil, representa essa extensão do pré-sal aí com petróleo 149 mil quilômetros quadrados, tá? Da camada aí da província chamada província do pré-sal, 149 mil quilômetros quadrados, grandes reservatórios de petróleo e gás situados a mais ou menos entre 5 mil a 7 mil metros abaixo do nível do mar. Tá aí, é uma extensão que no território brasileiro ela vai mais ou menos do Espírito Santo até o litoral ali de Santa Catarina. Então é essa faixa do nosso mar, alguns chamam aí da chamada Amazônia Azul, enfim, mas é a chamada de província do pré-sal, uma área com grandes reservatórios de petróleo. Então essa é o chamado
é a chamada camada pré-sal. Pois bem, o que é então o marco regulatório do petróleo, como alguns dizem, ou o marco regulatório do pré-sal? Na verdade, é um conjunto de leis que regulam a exploração desses recursos naturais. Então, o marco regulatório é um conjunto de leis que regulam essas atividades relacionadas à exploração desses recursos aí naturais. E dentro desse marco regulatório, o que nós temos? Nós temos 3 leis, pessoal, 3 leis que foram aí publicadas em 2010, né? São 3 leis de 2010. A primeira é a 12.276, Lei 12.276, que trata da cessão onerosa. Nos próximos blocos vamos falar sobre isso, o que é essa tal cessão onerosa, tudo a ver com direito administrativo, enfim. Depois nós temos a Lei 12.304 de 2010, Lei 12.304 de 2010, que cria uma nova empresa pública federal, tá? Que é a empresa chamada pré-sal, e depois nós vamos falar também num dos blocos aí sobre a pré-sal, e depois uma lei também de 2010, 12.352, Lei 12.352, que fala sobre o regime de partilha e o fundo social do pré-sal, ou seja, fala como é que vai ser o contrato aí, que contrato é esse, tá? É um contrato de direito público, é um contrato de direito privado? O que é esse chamado regime de partilha aí do pré-sal? Então, é sobre isso que nós falaremos aí nos próximos blocos. Antes de terminar esse bloco, o que nós precisamos ter em mente? O que a Constituição Federal fala, então, de petróleo? Onde está na Constituição Federal o tema petróleo, né? O artigo 20 da Constituição Federal, quando ele fala sobre os bens da União, nos incisos 5 e no inciso 9, então no inciso 5 e no inciso 9 do artigo 20 da Constituição Federal, a Constituição fala assim: são bens da União. E está lá os recursos naturais da plataforma continental. E em breve falarei um pouquinho sobre o problema da extensão da plataforma continental brasileira aqui no LivreNet, que é uma porção submersa do território brasileiro. Então fala que são bens da União os recursos existentes na plataforma continental e os recursos minerais, inclusive o subsolo. Isso no artigo 20, quando fala sobre os bens da União. Depois nós temos outras 2 disposições importantes, que é a disposição lá do artigo 176, que o Constituinte estabelece que as jazidas e recursos naturais pertencem à União, cuja exploração pode ser por meio de concessão ou autorização a empresas privadas. Isso é o artigo 176. As jazidas pertencem à União e a exploração pode ser passada a empresas privadas por meio de concessão ou autorização. E o artigo 177 trata do monopólio da União. O artigo 177 diz assim, é monopólio da União a pesquisa, o refino, a importação, a exportação, o transporte marítimo e o transporte por conduto de petróleo. Mas essas atividades do artigo 77, tá, elas podem ser exploradas, melhor dizendo, elas podem ser exercidas por pessoas privadas e também por empresas estatais ou por empresas privadas. O que significa, pessoal, que o monopólio, como alguns disseram, com a nova lei do petróleo, que o monopólio tinha sido quebrado, na verdade não houve quebra do monopólio. O que houve foi uma flexibilização desse monopólio. Por quê? Porque a União, no artigo 177, ela continua com o monopólio de pesquisa, refino, só que essas atividades, por força do próprio artigo 177 da Constituição Federal, elas podem também ser exercidas por empresas estatais ou por empresas privadas. Então, não é que o monopólio acabou e quebrou, até porque o 177 está lá, constitui monopólio da União. O que aconteceu foi uma flexibilização desse monopólio. Então, pessoal, tá aí, esse é o panorama.
histórico, o panorama legal e o panorama constitucional do assunto. No próximo bloco, eu convido você a estudar um pouquinho esses sistemas de exploração de petróleo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre concessão. E depois, na sequência, vamos falar um pouquinho sobre a empresa pública e o fundo social. Então eu aguardo você aí e convido você para os próximos blocos, que estará interessante para os seus estudos e para o seu conhecimento. Muito obrigado e vamos para o próximo bloco.